Olá, prazer a todos, meu nome é Lucas. E não consigo esquecer aquelas férias. Minhas lembranças da casa da avó Raimunda sempre foram calorosas, cheias de risos e o aroma de algo recém-assado. Casa de vó, literalmente. Daquela vez, porém, algo no ambiente estava diferente. E embora eu não entendesse na época, uma parte de mim pressentia que algo estava prestes a acontecer. Chegamos em Minas Gerais no meio da tarde, a vila animada na serra. A viagem tinha sido longa, com curvas que pareciam intermináveis enquanto subíamos por estradas estreitas, ladeadas por árvores e muito mato. O céu na minha cidade era de um azul lindo. Lá, no entanto, era lotado de nuvens cinzentas que se moviam muito lentamente. A casa da minha avó estava cercada por um jardim descuidado, onde a natureza havia tomado seu terreno. É que ela cada vez podia dar menos atenção, e ela já estava fraca, e não conseguia trabalhar, olhar o jardim como antes. Até as babosas que ela amava tinham desaparecido no meio do mato. As paredes da casa, embora sólidas, mostravam as cicatrizes do tempo, e o telhado exalava umidade. Ao longe, a montanha parecia majestosa, como quase sempre, perdida na neblina, naquela neblina que nunca se dissipava completamente. O ar era denso, impregnado de umidade, e uma brisa gelada nos envolvia como se fosse de boas-vindas toda vez que íamos para lá. Aquele frio nos fazia se sentir realmente na casa da nossa avó, e ao mesmo tempo nos lembrava do quanto estávamos longe do calor de nossas casas na cidade. Os adultos, não sei de onde arrumavam tanta conversa, eles não sentiam a diferença do lugar como eu. Minha mãe e meus tios estavam todos ocupados com os preparativos do jantar, como sempre, conversando, pondo a conversa em dia. E enquanto isso, naquela tarde, meus primos João e Isaac, junto de minha irmã Betina, decidiram explorar os arredores. Eu era um pouco mais velho e preferi ficar por perto, observando como corriam e gritavam entre as sombras das árvores. Mas não demorou muito para que a curiosidade me vencesse e eu decidi segui-los, ver para onde tinham ido. Quando viram que eu os alcancei, eles criaram coragem para se aventurar mais no meio das árvores, sem pensar nas histórias que os adultos costumavam contar para nos assustar. Havia algo naquelas árvores, na forma como seus galhos se retorciam em direção ao céu, que sempre me fazia me sentir pequeno, insignificante. A fraca luz do sol mal conseguia se infiltrar pela densa folhagem, criando sombras que pareciam se mover ao nosso redor, como se tivessem vida própria. O chão sob nossos pés estava molhado, e cada passo levantava um leve cheiro de terra úmida que me encantava. Sempre gostei de andar pelo mato, e lá na casa da minha avó era tudo diferente. Parecia mágico para mim. Vocês ouviram isso? Perguntou Betina, parando de repente. Sua voz parecia meio assustada, e fiquei em alerta imediatamente. Nós ficamos em silêncio, atentos até distinguir algo, e então ouvimos. Era um som fraco, um murmúrio, claramente de uma pessoa. Era uma voz que parecia vir de todos os lugares. Sei que é difícil de entender, mas essa é a única maneira de explicar. Ajuda, por favor, me ajudem, dizia como um suspiro arrastado. Nós nos entreolhamos, buscando nos nossos rostos a confirmação do que tínhamos ouvido. Uma neblina que não havia na parte mais baixa de repente começou a nos envolver, fazendo com que o lugar parecesse ainda mais fechado. Vamos procurar. É alguém que precisa de ajuda, disse Isaac. Sem esperar, ele entrou ainda mais no meio das árvores, seguido de perto por João e Betina. Eu, sentindo uma mistura de medo, de curiosidade, mas acima de tudo de responsabilidade por eles, o segui, embora uma parte de mim gritasse para não ir. O lugar parecia mudar à medida que avançávamos. As árvores, antes robustas, agora pareciam murchas. Seus troncos eram escuros, e os galhos torcidos se estendiam em nossa direção. O ar se tornou mais denso, carregado de uma umidade diferente, pesada,
que se agarrava à nossa pele. E uma neblina que nunca vi em minha vida se adensou, reduzindo nossa visão a poucos metros. A terra sob nossos pés se tornava cada vez mais molhada, quase como se o lugar tentasse nos engolir. Finalmente chegamos a uma clareira. No centro, havia uma árvore diferente de todas as outras. Seu tronco era grosso e retorcido, mas o que nos fez parar em seco foi o que vimos ao lado dela. Amarrada à árvore com uma corda velha, estava uma mulher. Sua pele se fundia com a casca, como se a árvore estivesse absorvendo, e seus olhos nos olharam com desespero. "Por favor, me ajudem", sussurrou a mulher, estendendo uma mão em nossa direção. Uma mão fina, com unhas longas e pretas. Meus primos e minha irmã recuaram de medo, e eu senti um nó se formar no estômago. "Quem é você?", perguntou Bettina, sua voz trêmula, mas ela ainda assim perguntou, com os olhos como se estivesse quase dormindo. A imagem era tão surreal que uma parte de mim quis acreditar que era uma alucinação, mas algo me dizia que o que estávamos vendo era real. Apesar de que até hoje tenho dificuldade para acreditar. Não sei quanto tempo passamos ali, olhando para aquela mulher sem saber o que fazer. O medo nos paralisava, e embora soubéssemos que devíamos fazer algo, nenhuma parte de nós se atrevia a se aproximar. Finalmente, foi Isaac que deu o primeiro passo para trás. "Não podemos. Temos que avisar os outros, nossos pais, nossa avó", disse, parecendo que queria chorar. Assenti, incapaz de dizer qualquer palavra. Nós 4 demos meia volta e começamos a correr, tropeçando na vegetação, sentindo como os galhos e as raízes pareciam querer nos prender. Chegamos à casa mortos de cansaço, com o medo estampado em nossos rostos. Os adultos nos olharam rindo, e quando começamos a contar o que havíamos visto, suas expressões mudaram de risos para preocupação. Foi vó Raimunda que realmente entendeu a gravidade do que estava acontecendo. Seu rosto, normalmente tranquilo, se obscureceu. Seus olhos adquiriram uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. "Vamos até lá, quero ver", ela nos disse com uma voz firme, quase brava. Muito diferente da que ela sempre usava conosco. Embora estivesse muito fraca e precisasse de ajuda para caminhar, nenhum de nós se atreveu a dizer não a ela. O caminho de volta até lá foi silencioso. Ela não nos respondia. Quando chegamos, meus pais e tios começaram a buscar desesperadamente, tentando encontrar a mulher que havíamos descrito, mas não havia sinal dela. Apenas encontramos aquela árvore, muito escura e retorcida. Parecia até que em algum momento haviam derramado óleo queimado sobre ela. Nossa avó se aproximou lentamente dela e, sem dizer uma palavra, começou a rezar em sussurros. O vento, que até então eu não havia sentido, começou a soprar como se respondesse às suas orações. Nós, crianças, ficamos para trás, observando em silêncio. Sabíamos, sem que ninguém precisasse nos dizer, que algo importante estava acontecendo. Depois de alguns minutos, nossa avó se voltou para nós com uma expressão que misturava tristeza e aceitação. "O que vocês viram foi real", disse em voz baixa, olhando para meus pais e tios que ainda pareciam incrédulos. "Essa mulher vive aqui há muito tempo. Era uma bruxa. Parece estar presa por conta das coisas que fazia. As árvores ainda a lembram e, por alguma razão, hoje ela decidiu se mostrar a vocês. Mas não tenham medo. Ela não pode nos fazer mal. Apenas devemos respeitar seu descanso." O retorno à casa foi silencioso. Ninguém se atreveu a falar sobre o ocorrido, como se ao fazê-lo corresse o risco de atrair novamente aquela presença. Vovó, que sempre tinha sido o pilar da família, parecia envelhecer ainda mais a partir daquele dia. Seu olhar era perdido, como se estivesse se lembrando de algo antigo e doloroso. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas sempre fui muito atento aos detalhes. Nós, as crianças, nunca falamos sobre isso de novo.
Mas aquela experiência ficou gravada em nossas memórias. E cada vez que voltávamos à casa da nossa velhinha, não nos atrevíamos a nos aventurar no meio daquelas árvores. Não mais. Naquelas férias, aprendi que o mundo é muito mais complexo do que imaginamos, e que há segredos escondidos nos lugares mais inesperados. Quando vó Raimunda faleceu, alguns anos depois, a casa dela foi deixada ao tempo. Minha família parou de visitar o lugar, e as árvores, agora livres, voltaram a reclamar o que sempre foi delas. Porém, tivemos que voltar lá 2 meses atrás. Minha tia nos enviou um vídeo de um youtuber que visita casas abandonadas. E para nossa surpresa, ele foi lá. Ele foi respeitoso ao gravar a casa, mas no vídeo vemos que estão praticando algumas coisas obscuras no local. Toda vez que me lembro da casa, da floresta, das palavras da minha avó, não posso deixar de pensar na mulher que encontramos naquele dia e no mistério que ficou enterrado naquele lugar. É legal pensar quantas coisas já aconteceram nesse mundo antes mesmo de nascermos. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se tiver uma história para contar, nos envie pelo e-mail.